Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. As escavações em Quarã revelaram relíquias que remontam a cerca de 3.500 anos antes de Cristo, durante a Era de Bronze, época em que o povoado era um acampamento beduíno. O período de ocupação formal parece ter se iniciado por volta de 130 anos antes de Cristo. As crônicas judaicas descrevem um violento terremoto na Judéia em 31 anos antes de Cristo, que se confirma em Quarã por uma separação entre os dois períodos distintos de habitação. De acordo com o pergaminho de cobre, a velha região de Quarã era chamada de Shekaka. O segundo período residencial começou durante o reino de Herodes, o Grande, que seria entre 37 anos antes de Cristo a 4 anos depois de Cristo. Herodes era um abade idume nomeado rei da Judéia pelas autoridades romanas, que assumiram o controle da região sob a liderança de Júlio César. Além das evidências dos pergaminhos, uma coleção de moedas também foi obtida em Quarã, relacionadas a um período entre o governante sacerdotal João Hircano, 135 a 104 anos antes de Cristo, e a revolta dos judeus, de 66 a 70 anos depois de Cristo. A Revolução de 168 anos de Cristo, na qual a casta sacerdotal dos Macabeus chegou à proeminência, foi grandemente impulsionada pela ação do rei Antíoco IV Epífanes da Síria, que impôs um sistema de culto grego à comunidade judaica. Posteriormente, os Macabeus consagraram o templo novamente, mas apesar do sucesso dos judeus contra Antíoco, muito dano social interno fora causado porque a campanha os tinha obrigado a lutar no Sabá. Um núcleo de rigorosos judeus devotos, conhecidos como racídicos, os piedosos, se opunha fortemente a isso. Quando o triunfante Casa dos Macabeus assumiu o controle e colocou o rei em seu sumo sacerdote em Jerusalém. Os assídicos não só expressaram sua oposição, mas também saíram em massa na cidade para estabelecer sua comunidade pura nas proximidades do deserto de Quarã. O trabalho de construção foi iniciado em 130 anos antes de Cristo. Muitas relíquias da época foram descobertas e na década de 1950, mais de 1.000 covas foram desenterradas em Quarã. Um vasto complexo monástico da segunda habitação também foi exposto, com salas de reuniões, bancos de gesso, uma enorme cisterna de água e um labirinto de canais de água. Na sala dos escrivães havia poços de tinta e os vestígios das mesas onde os pergaminhos eram estendidos, alguns com mais de 5 metros de comprimento. Foi confirmado por arqueólogos e estudiosos que o assentamento original fora danificado num terremoto e construído pelos essênios no fim da era herodotiniana. Os essênios formavam uma das 3 principais seitas judaicas filosóficas, as outras 2 sendo os fariseus e os saduceus. Muitos manuscritos bíblicos foram encontrados em Quarã, relacionados ao livro do Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Isaías, Jó e outros. Há também comentários a respeito dos textos selecionados e vários documentos de leis e registros. Entre esses antigos livros estão alguns dos mais antigos escritos já encontrados, precedendo a qualquer fonte de onde a Bíblia tradicional tenha sido traduzida. De particular interesse são certos comentários bíblicos compilados pelos escrivães que relacionavam os textos do Antigo Testamento aos eventos históricos de sua própria época. Tal correlação é especialmente visível no comentário dos escrivães sobre os Salmos e alguns livros proféticos como Naum, Habacuc e Oséias.
A técnica aplicada para relacionar deste modo esses escritos do Antigo Testamento à era do Novo Testamento se baseava no uso do conhecimento escatológico, uma forma de representação codificada que usava palavras e passagens tradicionais às quais eram atribuídos significados especiais e relevantes ao entendimento contemporâneo. Esses significados só podiam ser compreendidos por aqueles que conheciam o código. Os essênios eram treinados no uso desse código alegórico que ocorre nos textos do Evangelho, particularmente em relação àquelas parábolas transmitidas pelas palavras que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando os escrivães se referiam aos romanos, por exemplo, escreviam sobre os Scythim, ostensivamente um nome para os povos da costa mediterrânea, termo que também era usado para denotar os antigos caldeus, que o Antigo Testamento descreve como os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Isso está em Habacuc 1:6. Os essênios ressuscitaram a velha palavra e a usaram em sua época, e os leitores esclarecidos sabiam que Scythim era sempre uma referência aos romanos. Para que os evangelhos não fossem compreendidos pelos romanos, eles foram em grande parte construídos em camadas duplas de significado. Uma escrita evangélica na superfície e a informação política por baixo. E as mensagens cuidadosamente dirigidas geralmente se baseavam em códigos de substituição passados pelos escrivães. Entretanto, um conhecimento básico do código só se tornou acessível quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos recentemente. A partir de então, o entendimento da técnica críptica proporcionou maior compreensão da inteligência política velada nos textos do Evangelho. O mais extenso trabalho nesse campo é de uma renomada teóloga. Olha só, a doutora Barbara Thiering, conferencista da Universidade de Sydney em 1967. Essa doutora Thiering explica o código de forma muito clara. Jesus, por exemplo, era citado como a Palavra de Deus. Assim, uma passagem superficialmente rotineira, como a gente conhece, né? A Palavra de Deus não está algemada. Isso em Timóteo 2:9. Seria imediatamente compreendida como a referência a Jesus, nesse caso indicando que Jesus não estava preso ou confinado. De modo semelhante, o imperador romano era chamado de leão. Portanto, ser salvo da boca do leão significava escapar das garras do imperador e de seus oficiais. O estudo dos pergaminhos, particularmente o Pesachim, o manual da disciplina, a regra da comunidade e a liturgia angélica. Bom, revela um número de definições em código e pseudônimos que continuavam a ser mal compreendidos ou não considerados importantes. Por exemplo, os pobres não eram os cidadãos atingidos pela pobreza e marginalizados, e sim aqueles que tinham sido iniciados nos escalões mais altos da comunidade, e por causa disso eram obrigados a abandonar suas propriedades e posses mundanas. Muitos era o título usado para os líderes da comunidade celibatária, enquanto multidão era uma designação do tetrarca, ou seja, o governador regional, e uma concentração de gente era um termo para o conselho governante. Os noviços no estabelecimento religioso eram chamados de crianças ou os filhos. O tema doutrinal da comunidade era conhecido como o caminho, e aqueles que seguiram o caminho os princípios do caminho eram conhecidos como filhos da luz. O termo leprosos, por exemplo, costumava ser usado para denotar aqueles que não tinham sido iniciados na comunidade superior ou por ela denunciados. Os cegos eram aqueles que não compartilhavam do caminho e, portanto, não viam a luz. Nesse sentido, os textos mencionando cura de um cego ou cura de um leproso referem-se mais especificamente ao processo de conversão ao caminho. Livrar-se da excomunhão era descrito ser ressuscitado, um termo especialmente importante, ao qual retomaremos em breve. A definição de impuros se referia principalmente aos gentios não circuncidados, enquanto o termo doente denotava as pessoas caídas em desgraça pública ou clerical. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando
todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.